Pessoal, primeiramente eu quero agradecer, né, o pessoal do Gerar pela graça, né, e a generosidade, né, de ter convidado a gente para falar alguma coisa. É sempre muito bom estar aqui todo ano. Já é o terceiro, né, que a gente participa e é muito legal ver que a conferência está crescendo, né? E, esse ano deu bastante gente. E eu quero louvar o Senhor também pela iniciativa, né? O pessoal do Jazz aí ontem arrasou e foi muito bom ver tanto talento, tanta graça de Deus concentrada nessas pessoas, né? Que comunicam a beleza do reino de Deus de uma forma tão criativa, né? Eu já desafiei a banda a participar do circuito de jazz de Belo Horizonte, porque está rolando toda semana o circuito de jazz. Vocês precisam entrar nesse meio imediatamente, né? E tornar conhecido o jazz numa perspectiva em que Deus é o centro, né? Isso é muito legal. Pessoal, o tema que nós vamos trabalhar hoje de manhã é um tema que a gente já vem desenvolvendo desde o Arte em Foco, que foi um evento que o Rodolfo comentou aqui, um evento em que cristãos se reúnem para discutir a relevância da arte e principalmente pensar a arte numa perspectiva cristã. Muita gente acha que quando a gente fala de arte na perspectiva cristã, a gente está falando de uma arte proselitista, né? Uma arte que tem um intento fundamental de converter as pessoas ao cristianismo. E de fato a ideia não é essa. Claro que isso pode acontecer incidentalmente, mas o encontro, né, um trabalho como Arte em Foco, ele acima de tudo, ele é limitado acima de tudo com a ideia de que Deus não é só Salvador e Redentor, mas Deus também é Criador. E se Deus é Criador, é parte, né, desse processo de reumanização do homem a atividade artística e a atividade criativa, né? Enfim, se é assim, então há dignidade na arte por si. Por isso o livro do Huck Mark, a arte não precisa de justificativas. Ela não precisa de justificativas. A arte é um dom criacional de Deus e é parte inerente da nossa formação humana. Por isso a missão humana também inclui a arte. E nós falamos lá em Curitiba, no Arte em Foco em Curitiba, e depois falamos aqui em Sabará, apesar que lá foi tudo muito sintético, né? E hoje vou ter como trabalhar isso de uma forma mais completa. Nós falamos sobre um tema que é praticamente desconhecido nos meios evangélicos, praticamente, excetuando talvez, né, alguns grupos de pensadores evangélicos no Brasil, teólogos e tal, mas é praticamente um tema desconhecido, né? É um tema que, na verdade, ele não nasceu do protestantismo diretamente. É um tema que foi desenvolvido por um teólogo jesuíta, que, por sua vez, recebeu uma influência protestante muito grande, né? E uma influência do Karl Barth. Algumas pessoas devem ter ouvido falar do Karl Barth. E ele criou um conceito, que é um conceito que ele denominava de teodrama, né, que vai ser exatamente o tema que nós vamos trabalhar aqui de manhã. Então o tema da nossa palestra é teodrama, Deus narrado e dramatizado. Claro que eu não vou trabalhar teodrama na proposta filosófica do autor que criou esse termo. Eu vou falar dele daqui a pouco, quem é o autor, né? Mas vou me valer de alguns insights que ele trouxe a respeito de Deus e como que a gente deve compreender Deus. E a gente vai discutir isso aos poucos aqui. Quando eu era adolescente, né, eu morava em Cabo Frio, né, morei lá minha vida toda, nasci lá. E eu estudava no colégio estadual lá, o Colégio Estadual Miguel Couto. E lá no Miguel Couto a gente tinha um negócio muito legal. A gente fazia umas rodinhas de violão e voz. E a banda predileta da galera era Legião Urbana. Então era assim, era a música oficial da nossa geração, né? A geração aí mediana dos anos 90. E tem uma música do Legião Urbana que é muito interessante, que o Renato Russo teve realmente uma genialidade na escrita dessa música, que é a música Índios. E na música Índios, né, tem um trecho que diz assim: quem me dera ao menos uma vez que eu pudesse entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. Esse mesmo Deus foi morto por vocês, né? É a maldade então deixar Deus todo nosso. Gente, na verdade, essa música do Renato Russo é muito interessante, porque a música chama Índios, porque ela reflete o choque cultural que existia na abordagem catequética
o choque cultural que existia na abordagem catequética, na comunicação dos primeiros missionários católicos entre comunidades indígenas, na apresentação de quem Deus é. Então, na hora do catecista chegar para uma comunidade indígena e falar: olha, Deus é trindade. E imagine como que a trindade, que era em alguns momentos da história do cristianismo uma formulação muito lógica, uma formulação que se valia de muita lógica, né, para compreender Deus dentro dessas categorias, chega numa comunidade que, claro, é inerente ao ser humano também a lógica, mas uma comunidade cuja visão de mundo era uma visão de mundo encantada. O índio olhava para o mundo de uma forma encantada. O índio olhava para o mundo como um mundo animado por forças e por ancestrais, e dependendo da cultura indígena isso vai diversificar, mas enfim, a cultura indígena é uma cultura que olha para o mundo de uma forma encantada. Olha para o mundo na perspectiva da música, da tradição, da oralidade, da herança dos antepassados, da ancestralidade. E de repente alguém vem e fala assim: olha, Deus é um, mas em algum sentido ele é três. Deus é único, mas em algum sentido ele é tripessoal. Então, quem me dera, né, ao menos uma vez, que eu pudesse entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. E por que eu estou falando isso? Porque eu pessoalmente, né, tive algumas pessoas que acompanharam a nossa trajetória vocacional diante do Senhor, e a gente, durante um bom tempo, né, eu pessoalmente, isso é uma confissão, né, e eu peço perdão a vocês por esse erro. E durante um bom tempo, né, eu fui responsável em ensinar o corpo de Cristo a desconstruir a trindade e a negar a trindade, né? E muita gente caiu no meu erro. E hoje eu escrevi um documento, estou fazendo inclusive uma série no meu blog sobre a trindade, porque isso eu devo em grande parte o meu retorno à fé trinitária ao Labri, ao Guilherme, ao André, né, ao Rodolfo. Eles contribuíram muito para o meu retorno à fé cristã ortodoxa, à fé cristã histórica, como ela foi historicamente constituída, sem as invencionices modernas e essas tretas todas que nós inventamos achando que são respostas, quando as respostas já estão prontas. As respostas já estão lá na história da igreja, as respostas já estão lá na reforma protestante, e a gente não precisa ficar inventando coisas. E o meu retorno à fé trinitária, o meu retorno à trindade, é fruto de uma série de leituras que nós fizemos em grupo, inclusive leituras da própria tradição cristã, e como que o cristianismo desenvolveu essa doutrina, que para muita gente hoje é chamada de doutrina de homens. Ela não é doutrina de homens no sentido que a gente fala aí, no sentido meio pejorativo, como se nenhuma doutrina tivesse um elemento humano nela. Até a doutrina apostólica tem a presença dos apóstolos na doutrina apostólica. Porque Deus não levantou médiuns durante a história. A Bíblia não é um livro psicografado, tá certo? A Bíblia é um livro em que um Deus real se relaciona com pessoas reais, e o que está escrito ali são as impressões humanas a respeito de como Deus é, de quem Deus é, mas são humanas não no sentido de que está cheia de imperfeições humanas, humanas no sentido de que a revelação de Deus foi traduzida em categorias humanas, porque Deus não está falando com anjos, Deus está falando com o ser humano, e se Ele está falando com seres humanos, existe uma acomodação da linguagem de Deus à situação do homem. Então de repente está lá o profeta vendo: eu vi milhares e milhares de anjos, às vezes eram 100 anjos, mas existe uma impressão do poeta e do profeta, existe uma impressão na alma dele, que ele traduz aquilo em termos que a emoção humana possa compreender. De fato, imagina, se tivermos aqui 10 anjos, eu já vou dizer que são milhares de anjos, são centenas. Deu para entender? Porque a narrativa bíblica é carregada de humanidade, não no sentido negativo, mas carregada de humanidade porque o homem vê Deus a partir de um drama. Nós compreendemos Deus a partir de um drama, de um romance. E quando eu comecei a olhar para a trindade e ver a genialidade com que os nossos mártires e mestres da história cristã narraram como Deus, tentaram sintetizar e organizar como Deus operou durante a história, isso para mim foi surpreendente. Eu falei: gente, peraí, tem alguma coisa errada na minha teologia. Eu estou lendo o cristianismo carregado de preconceitos, carregado de purismo, estou desconsiderando o fato de que Deus ainda é um Deus que opera em homens. É um Deus que opera em homens.
E a gente esquece que existem, por exemplo, a Claudinha citou C.S. Lewis aqui agora há pouco, né? E eu falei da frase que o André sempre cita, essa frase que está na minha cabeça, que nós olhamos um pouco mais longe do que os nossos antepassados, talvez, em alguns casos, talvez um pouco mais longe do que os nossos antepassados, porque nós estamos sobre ombros de gigantes. Então não tem jeito, por exemplo, Martinho Lutero e João Calvino nunca fariam a reforma do jeito que eles fizeram se não existisse antes deles um Agostinho de Hipona. Se eles não tivessem se debruçado sobre as obras de Agostinho e visto lá, por exemplo, que Agostinho considera a grandeza da graça de Deus. Aí, mas sempre esteve lá em Paulo, sempre esteve lá no apóstolo Paulo, sim, sempre esteve lá no apóstolo Paulo. Então como é que uma igreja em 1300 anos, ou 1000 e tantos anos, não conseguiu, 1600 ou 1500 anos, nunca percebeu que estava lá em Paulo? Teve que vir o Lutero e falar, gente, está lá em Paulo, o justo viverá pela fé. Tem que vir um Calvino e dizer, olha, a graça é suficiente. Tá bom, está lá em Paulo, está lá no apóstolo, mas ninguém chegou no apóstolo sem Lutero e sem Calvino. Porque ainda, gente, existe uma promessa de Deus de que Ele conduz a sua igreja. Eu sei que em fóruns como esse nos vem uma angústia de que a igreja está um caos e que de repente parece que Deus abandonou a igreja e os homens estragaram a igreja. Pessoal, desculpe eu lembrar isso para vocês, mas Deus ainda é soberano sobre a história. Deus ainda tem o controle de todas as coisas que acontecem debaixo dos céus. Deus ainda é Senhor de toda a complexidade da vida, de tudo que acontece diante dos nossos olhos e até aquelas situações que nos parecem caóticas, desgovernadas. Existe um Deus que ainda é o grande maestro do drama que Ele colocou sobre o mundo. Os grandes avivamentos históricos da igreja emergiram nos momentos em que a igreja estava nas piores crises. Estude um pouco os grandes movimentos. O que é a reforma, senão um movimento de renovação da igreja, de reforma da igreja, que emerge quando a igreja estava caótica? O que é o avivamento metodista, John Wesley, se não é um movimento em que Deus emerge uma igreja fervorosa, uma igreja, né, que tinha paixão pela salvação, paixão por Cristo, no momento em que as igrejas ditas oficiais, né, as igrejas estavam perdendo o foco e a percepção do que era o próprio Cristo, que lhes foi legado por seus antecessores. Então a gente fica sempre achando que a resposta para a igreja são sempre soluções novas. Eu tenho que criar soluções novas para resolver. Meus queridos, os nossos problemas são os velhos problemas. E se são os velhos problemas, nós temos velhas e renovadas respostas para esses problemas. Eu mesmo confesso que eu faço, a gente às vezes ouve por aí, eu falei isso, eu já bati um papo com o Cacá uma vez sobre isso, falei, Cacá, não existe, para mim existia, mas não existe uma separação entre reforma e restauração. A gente sempre acha a gente sempre faz um dualismo, né? Tipo, a gente não precisa mais de reforma, agora a gente precisa de restauração. Gente, tudo que os reformadores fizeram foi tentar devolver à igreja a dignidade apostólica dela, devolver os fundamentos apostólicos dessa igreja. Então a gente não precisa ficar inventando coisa para dizer, olha, agora a gente está no novo mover. Não, a gente não precisa de novo mover, nós precisamos renovar os velhos moveres. A gente precisa renovar as velhas perspectivas. Nós precisamos renovar aquilo que sempre foi fresco. Nós que envelhecemos, nós que ficamos mofados. Mas o Evangelho, a palavra de Deus, a verdade da qual o Senhor legou na história por seu Espírito, nunca se envelheceu. Nós homens que ficamos mofados. Nós homens que ficamos mofados e perdemos o controle da história. E é isso que eu quero falar para você aqui. A gente precisa compreender Deus numa perspectiva dramática. Não é só compreender Deus. O que me devolveu a Trindade e a dignidade da doutrina da Trindade foi que eu comecei a ler a Trindade de uma forma dramática. A Trindade, gente, não é uma formulação lógica, sabe, teológica, fria, racionalista a respeito de quem Deus é. Claro que Deus não se enquadra nos nossos critérios, nas nossas elaborações a respeito de quem Ele é. Mas Deus também, Ele tem que ser um Deus conhecível, tem que ser um Deus cognoscível, tem que ser um Deus apreensível. Eu preciso entender esse Deus. É um Deus que se revela. Se Ele é um Deus que se revela, existem